Muito bem, pessoal. Então a aula 2 trata do tema listas, que é uma estrutura de dados básica em Python. Tá? Então vamos abrir o Spyder e vamos começar com alguns comandos. Vamos continuar usando o prompt, que é a janela do lado direito. Tá? Então eu vou definir uma lista de dados, eu vou chamar de dados essa lista, e uma lista ela é escrita com termos entre colchetes, então uma lista de números, digamos, dados igual a 5, 12, menos 4, 8, 10, tá? Separados por vírgula. Tá? Então, a lista de dados está registrada na memória. Eu posso, como sempre, comprovar o que eu tenho registrado. Se eu der print dados, então está ali a lista. Se eu quiser imprimir elementos específicos da lista, eu posso colocar dados e entre colchetes o índice. Então aqui um primeiro aspecto do Python, os elementos de uma lista são indexados a partir do zero. Então dado 0 corresponde ao primeiro elemento, que é o elemento 5. E aqui flecha para cima eu posso recuperar o comando. Dados 1 seria o elemento 12. Dados 2 seria o terceiro elemento, contado a partir do 0 ao terceiro, corresponde ao menos 4, e assim por diante. Então, eu tenho uma lista de 5 elementos, então dados 4 seria o último elemento, que é o 10. Se eu tentar um índice maior do que isso, tá, então o Python vai dar erro. Aqui ele está dizendo que o índice está fora do tamanho da lista, então ele não imprime nada. Uma conveniência interessante a respeito de listas em Python, digamos que a minha lista fosse grande e que eu não soubesse o número de elementos que eu tenho nessa lista e eu quero acessar o último elemento dessa lista. Então eu posso escrever print dados menos 1, então ele vai imprimir o 10, que é o último elemento da minha lista. Então menos 1, quando eu coloco como índice, significa o último elemento. Se eu colocar dados menos 2, ele vai imprimir o penúltimo elemento dessa lista, que é o 8, e assim por diante. Se eu quiser saber o tamanho de uma lista, então eu posso escrever len dados, então ele vai me dizer 5, tá? É o número de elementos. Outros tipos de listas que eu posso definir, então listas com palavras, então strings, como a gente diz. Cada uma das palavras ela é registrada entre aspas. Então, vou escrever aqui lista 2 igual a uma lista de palavras. Então, tendo em mente aplicações de finanças, eu vou usar uns termos de finanças aqui para definir uma lista. Por exemplo, lista 2 igual a ações, primeiro item. Segundo item, posso pensar em títulos. Terceiro item, posso pensar em cripto. Posso colocar aqui também um CDB, uma renda fixa. Posso colocar um fundo imobiliário, vou colocar FII. Vou colocar multimercado, vou colocar em minúsculas. Mais colocar um ETF, um fundo de índice. Está tudo registrado ali na minha lista. Se eu quiser comprovar, vou escrever aqui print lista 2 e ali estão eles. Aqui mais uma observação sobre a sintaxe. Aqui se eu escrevesse print tudo em maiúscula ou usasse P maiúsculo no início e tentasse fazer, o Python dá erro, tá? Então print não está definido, tá? Então é nos alertar e lembrar que o Python, nos seus comandos, ele é sensível à caixa alta, tá? Então escrever print em minúscula ou em maiúscula faz diferença. O compilador até ajuda a lembrar que quando eu escrevo corretamente ele muda a cor, então print é um comando, len é um comando. Notem que o print maiúsculo ele não mudou a cor, tá? Então porque de fato print com P maiúsculo no início não é comando, tá bem? Então tá aqui a minha lista. Lista 2, digamos que eu queira imprimir só um pedaço da minha lista. Eu vou imprimir o seguinte, print lista, eu vou escrever aqui lista 2, de 0 até 3. O que será que ele vai imprimir? Tá? Então ele vai imprimir ações, títulos e cripto. Então qual que é o significado dessa anotação aqui com 2 pontos?
ele imprime desde o tempo 0, desde o termo 0 até o número que está aqui, menos 1. Então ele imprimiu os termos 0, 1 e 2. Tá? Então isso é uma particularidade do Python. Então o índice que aparece aqui depois dos 2 pontos sempre corresponde a ele menos 1. Então é o termo 0, 1 e 2. Tá? Por exemplo, outro exemplo, a lista 2 de 1 a 4. Então ele imprimiu títulos, cripto e CDB. Então ele pegou o elemento 1 da lista, que é o segundo, né, porque o primeiro é o 0, e foi até o elemento este que está aqui, menos 1, que é o elemento 3, que é 0, 1, 2, 3, é o CDB. Então imprimiu estes 3 elementos. Tá? Então isso aqui é um aspecto um pouco diferente, confunde um pouco no início essa questão de que eu tenho que pegar o número daqui, menos 1, para identificar corretamente o índice. Mas o Python funciona assim em todos os aspectos de lista, então aos poucos a gente se acostuma com esse tipo de detalhe. Outro tipo de impressão de elementos de uma lista é da seguinte maneira: digamos que eu queira imprimir a lista 2, os elementos de 0 até o índice 5, coloco 2 pontos 2 aqui. O que isso significa? Eu vou imprimir os termos de 0 até este aqui, menos 1, pulando de 2 em 2. Então, se eu der Enter aqui para ver o que acontece, ele imprimiu o termo 0, imprimiu o termo 2, imprimiu o termo 4, que é o FI, e depois não imprimiu mais, porque era de 2 em 2 até de 0 a 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Multimercado é o termo 5, pulando de 2 em 2 ele não aparecia. Tá? Então, esse aqui é mais um aspecto dessa notação de 2 pontos para listas. O que mais eu posso fazer com listas? Eu posso procurar por elementos em uma lista específica. Então, digamos que eu tenha uma variável que eu chame de busca e eu quero saber se, digamos, dólar se encontra na minha lista 2. Então, notem que ele não respondeu nada, tá? Mas essa variável aqui, busca, ela tem alguma informação. Se eu imprimir print busca, então a resposta é false. Ou seja, o dólar está na lista 2? Não. Então, falso, e ele armazenou a informação falso em busca. Então, o in ele faz com que eu registre uma informação lógica ou booleana na minha variável busca. Então, eu tenho isso registrado dessa maneira. Eu posso conferir o status dessa variável busca aqui no meu explorador de variáveis. Então, se eu for olhar aqui, ó, busca, ela é do tipo booleana, é uma variável lógica, e aqui está registrado false. Aqui também tem a dados e a lista 2, então elas são variáveis do tipo lista, e aqui está toda a lista, se eu quiser ver ela. Tá. Vou fechar aqui o explorador de variáveis, vou voltar para cá. Digamos que eu quero então alterar uma lista que eu já tenho, então não tem dólar, mas digamos que eu queira registrar dólar nessa lista na posição 1. Então eu posso escrever lista 2, posição 1, e eu quero que ali eu tenha dólar. Se eu imprimir a lista, então aparece ali na posição 1 dólar. Eu posso também, se eu quiser, registrar um pedaço de uma lista com novas atribuições. Por exemplo, se eu pegar a lista 2 e eu quiser alterar os 3 primeiros elementos, ou seja, os elementos 0, 1 e 2, eu quero que sejam os seguintes. Eu quero que seja, digamos, reais, ouro e, digamos, poupança. Então eu consigo alterar 3 elementos da lista de uma vez só. Então eu posso dar aqui print lista 2. Então está ali os 3 primeiros elementos, que eram outros, foram substituídos por essa minha atribuição aqui. 2 comandos que eu tenho para adicionar elementos novos para uma lista um deles é o append. Então eu posso escrever lista2.append. Daí coloco entre aspas aqui o item novo que eu quero incluir. Posso colocar aqui, por exemplo, euro. Então, dou print lista 2. Então, o euro apareceu aqui como um novo elemento da lista. E eu posso usar também o comando extend
para adicionar vários elementos. Então, digamos, eu posso colocar aqui peso, posso colocar dólar, vou escrever diferente aqui, com 2 L's, digamos, e ien. Se eu imprimir a lista 2, então, está aqui, estão todos os meus elementos, mais os 3 elementos novos que eu adicionei. Tá? Outros comandos que eu tenho, eu posso ordenar uma lista. Então, eu posso usar o comando sort. Então, vou escrever lista2.sort. Entre parênteses, esse é um comando. Tá? Então, não mostrou nada aqui. Se eu escrever lista2, eu pedir para imprimir, está aqui a minha lista. Tá? Então, ela está ordenada em ordem alfabética. Notando o seguinte detalhe, né? Aqui notem, eu tenho C, E, F e aqui D de novo, mas então isso aqui não está em ordem alfabética. O que acontece é que o Python ele ordena alfabeticamente, mas ele escreve as letras maiúsculas primeiro para depois escrever as minúsculas. Então, digamos que eu não queira fazer isso, eu quero ordenar alfabeticamente sem importar a caixa das letras que aparecem aqui. Então, para isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever lista2.sort e daí eu introduzo um modificador que é o seguinte, eu escrevo key igual str.caseCode. E daí agora, se eu escrever lista 2, então está aqui a minha lista, agora está ordenada em ordem alfabética, sem importar a caixa das letras que aparecem aqui, se é maiúscula ou minúscula. Tá? Então esse aqui é um modificador do comando sort de ordenar que é conveniente. Bom, outro comando que eu tenho aqui para uma lista, eu posso inverter a lista, então posso escrever lista2.reverse. Se eu fizer isso, vou imprimir a lista 2. Então é a lista de antes, escrita na ordem contrária. Eu tenho o comando para remover elementos de uma lista também, lista2.remove. Daí aqui eu coloco o elemento que eu quero remover, digamos que eu quero remover multimercado. Então, escrevo lista 2. Então a lista não tem mais o multimercado que tinha ali. Outros comandos que eu tenho com listas também, eu posso fatiar uma lista, se eu escrever lista 2 de 1, 2 pontos e mais nada, então ele lista os elementos desde o elemento 1 até o final. Então, notem que a minha lista ela começava com ien, então se eu coloco 1 aqui, ele lista todo mundo a partir da posição 1, que é reais, até o final. Tá? Se eu colocar de 3 até o final, então ele começa no elemento 3, ou seja, 0, 1, 2, 3, que é o peso, até o final. E eu posso fazer o contrário também, posso colocar 2 pontos, 3. Então isso daqui significa os 3 primeiros elementos, o 0, 1, 2, porque esse termo aqui que aparece depois de 2 pontos é sempre ele menos 1, certo? Então eu vou 0, 1, 2, os 3 primeiros elementos. Então lista apenas os elementos com índices 0, 1 e 2 com esse comando aqui. Outro comando útil que eu tenho também é se eu quiser encontrar o índice que corresponde a um certo elemento. Então eu posso escrever lista2.index e daí eu coloco aqui entre parênteses, digamos, ETF. Se eu fizer isso, ele me dá a resposta 7, é o índice 7. Certo? Então, só para comprovar, se eu olhar aqui para a minha lista, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o índice 7. Tá? Se eu procurar por um elemento que não está na lista, digamos, eu vou escrever aqui errado de propósito, CBD. Daí ele dá um erro, explica que esse termo não está na lista. Tá? Se eu escrever corretamente, então aqui, CDB. Daí aqui o índice 9. Tá? Que é o último elemento, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Mais um comando conveniente é um comando para inserir um elemento na lista em uma posição específica. Então eu posso escrever assim, lista 2, ponto, sempre o primeiro nome da lista, daí o procedimento insert, daí digamos que eu quero colocar o número 3, na posição 3, o item outros. Eu vou imprimir a lista 2 aqui para ver o que acontece. Então, na posição 3, 0, 1, 2, 3, ele colocou outros. Tá? E, finalmente, um último comando também, para começar, lista 2.clear, tá? Ele remove todos os elementos da minha lista. Se eu escrever lista agora, opa, lista 2, a lista está vazia, certo? Então, na nossa página Moodle tem o arquivo .py com todos esses comandos, indicando com comentários o que cada um dos comandos faz. Tá? Então, listas são uma estrutura de dados essencial em Python e elas vão ser usadas em conjunto com outras muito importantes, como, por exemplo, os arrays, que são os vetores que nós vamos ver em outras aulas. Até logo, pessoal!